Fala, fiel torcida. Aqui você fica por dentro de tudo sobre o Corinthians. Todas as últimas novidades do time do povo. Prepare-se, porque o Fiel News está no ar. Obviamente, né? Por várias questões, a gente atenua a nossa análise, né? Um terceiro time do Corinthians, reserva do reserva, 48 horas depois de um jogo no sábado, 3 dias antes de um derby, tudo compreensível. E ainda assim o Corinthians venceu. O resultado foi o que melhor aconteceu na partida, mas tem alguns destaques para a gente salientar. O goleiro Hugo Souza, por exemplo, acabou sendo extremamente decisivo, inclusive pegando até um pênalti, além de fazer outras defesas e contando com aquela sortezinha do bom goleiro, com bolas explodindo na trave, evitando uma derrota, um empate, seja lá o que for do Corinthians. E aí o Corinthians ainda teve forças para conseguir o gol do Alex Santana numa bela assistência de Giovani, hein? Giovani entrou bem demais. O Giovani provavelmente vai ser tema da entrevista coletiva do Ramon Dias depois da partida. O Ramon Dias, obviamente, escalou um time que eu até achei reforçadinho, assim, né? Porque ele escala um ataque com o Pedro Raul e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele entrou no decorrer da partida contra o Noroeste, ou começou o jogo? Agora eu não lembro. Eu acho que ele começou o jogo, né? Mas aí ele sai. Aí o Yuri joga 45 minutos, né? Ele sai no intervalo para a entrada do Romero. O Memphis foi preservado, outros tantos foram preservados, né? Alguns estavam no banco, outros, o Memphis nem no banco estava, outros jogadores estavam no banco, como o Thales, o André Ramalho, esses nem jogaram, né? E aí a gente viu um time com algumas novidades. Esse menino Jacaré na lateral direita, o que vocês acharam? O Léo Maná acabou entrando na reta final, ele tem só 17 anos, mas assim, bacana, né, cara? A gente vê muita força física, personalidade, né? E muitas vezes ele tentava alguma coisa, mas o jogo também não foi o melhor para a gente poder analisar qualquer jogador. De qualquer forma, o que eu valorizo aqui? Valorizo aquela iniciativa, né, do jovem jogador de querer atuar, de querer jogar para o time, de ter um ímpeto individual, e ele tem, cara, ele tem, apesar da pouca idade. Lateral é artigo raro, artigo de luxo no mercado. Então, quando você descobre um cara do ofício da posição, você tem que dar uma lapidada, você tem que cuidar bem. E o Jacaré, eu acho que assim, fez um jogo aceitável, tá? Correto, foi a sua estreia no profissional, um menino muito jovem, que daqui a pouco pode ser até promissor ou mais promissor do que o Léo Maná, a gente não sabe, né? Mas eu gostei assim, sendo bem generoso assim na análise, acho que ele fez uma atuação bacana, uma questão enfim, de streamings, aí nem todo mundo pôde acessar. Para quem não viu o jogo, só deu o Novo Horizontino. O Novo Horizontino era para ter feito assim, você é generoso assim, tá? Mas era para ter feito 3-4 ao natural, tá? 3-4 ao natural. Esse é o mérito de você ter um goleiro muito bom, muito competente, e sei lá, né? Uma capacidade resiliente, né? De saber sofrer e ainda assim conseguir uma vitória. Que foi, assim, para quem analisou o jogo, para quem assistiu o jogo, ela foi meio aleatória. O Corinthians não fez por merecer nenhum tipo de vitória, e é compreensível, porque o Corinthians estava descaracterizado, desentrosado, com uma sequência, uma maratona de jogos. Então era natural que o Corinthians enfrentasse dificuldade contra um bom time, tá? Um bom time do Novo Horizontino, já falamos aqui. Venceu o Palmeiras na Arena Barueri. Não jogou nada no primeiro tempo, no segundo, com o Eduardo Batista mexendo, e lá foi para cima, virou o jogo contra o Palmeiras, o que nunca é fácil, mesmo que o Palmeiras não estivesse a pleno com titulares, e o Palmeiras era mandante. Quase subiu para a Série A do Brasileirão por 2 anos seguidos, bateu na trave por um pontinho o Novo Horizontino, perdeu gente, é verdade, tinha uma defesa muito mais consistente. Mesmo assim, contratou esse rapaz aí do Tombense, aí, o Matheus Friso, camisa 10, que chegou, estava sendo disputado por outras equipes e tal, estreou no segundo tempo. Tem o Robson, esse que jogou no Coritiba, jogou no Fortaleza, se eu não me engano. Cara, ele é fazedor de gol, ele não é um cara assim, que você sabe, esse cara não sabe jogar, não tem qualidade técnica, pelo contrário,
E assim, ele perdeu alguns gols inacreditáveis. Inacreditáveis. O Pablo Diego, que é um jogador também interessante, né, do futebol do Rio de Janeiro, fez gol contra o Palmeiras, de pênalti, inclusive. E quando aconteceu o pênalti, que foi um pênalti claríssimo, né? O Hugo até chega atrasado ali, né? E acaba derrubando o jogador. Quando aconteceu a penalidade, eu pensei, cara, o Pablo Diego, ele contra o Palmeiras, ele cobrou no canto direito do goleiro. Será que o Hugo estudou? Porque ele foi no mesmo canto. Ele foi no mesmo canto, do mesmo jeito a batida. Ele toma pouca distância e aí ele meio que telegrafa, inclusive, né? Ele ladeia o corpo e pá! E chapa no canto direito. E o Hugo foi certinho, fez a defesa, defesaça, o que estava garantindo ali naquele momento o 0-0 de um Novo Horizontino que já era superior no jogo, né? Por criar alternativas. O Corinthians não tinha dado um chute. Não é que não tinha dado um chute, não tinha chegado. Não tinha chegado ao gol adversário. Mas assim, não conseguia avançar do meio de campo. Só dava Novo Horizontino. E aí teve bola na trave do próprio Pablo Diego, teve essa cobrança de pênalti, teve um chute, cara, que não foi do Robson, eu não lembro agora o jogador. Mas, cara, a bola tá assim, se oferece. Ele pega e enche o pé assim, a bola sai desviada. Surreal tanto de gol que perdeu o Novo Horizontino. Aí vem o segundo tempo, o Ramon faz algumas trocas, né? No intervalo mesmo, ele já troca o Yuri pelo Romero, e aí mais pra frente um pouquinho, ele vai mexendo mais no time, vai fazendo as suas trocas, o Léo Maná entra no lugar do Jacaré, lá na frente, lá bem na frente, né, o Héctor Hernandes, que fez uma boa jogada, o Héctor Hernandes aos 35, ele entra no lugar do Pedro Raul, e ele consegue fazer uma belíssima jogada de perna esquerda, a bola passa perto. Não foi assim, né, enfim, o Corinthians até não melhorou tanto, mas no segundo tempo, ali no finalzinho, até que chegou um pouco mais. Deixa eu ver aqui mais aqui. O Giovani, né, entra o Luiz Eduardo entrou no lugar do Matheus Bidu. O Giovani entrou no lugar do. O Giovani entrou no lugar do. Cadê o Giovani aqui? Do Charles. Ele começou o jogo com 3 volantes, né? O Alex Santana, o Rian e o Charles. Aí ele tira o Charles para botar o Giovani. E o Giovani entra pelo lado direito e, cara, com vontade, assim. O Giovani 3 meses sem jogar por conta daquele imbróglio, né? Ele ainda não renovou o seu contrato, até onde eu sei. Tem essa situação aí para resolver. E ele entrou, foi relacionado, tinha sido inscrito no Paulista, que era uma novidade, foi relacionado para esse jogo, acabou entrando no segundo tempo e, vejam só, deu a assistência para o gol. Numa rebatida, numa cobrança de escanteio, se eu não me engano, a bola volta para o Giovani levanta a bola, mas assim, com muita qualidade, e o Alex Santana no meio da área cabeceia para fazer o gol. O gol foi surreal, por tudo que a gente estava acompanhando no jogo. Essa foi a partida de um Corinthians que, assim, deu tudo certo, rapaziada, deu tudo certo. O Corinthians preservou jogadores, foi para o interior, um jogo antecipado lá da 11ª rodada. Com isso, o Corinthians vira líder do Paulistão, mas, claro, com um jogo a mais em relação aos demais. Mas hoje o Corinthians é líder geral, porque ele já tinha a mesma pontuação de Mirassol e São Bernardo, perdia no saldo para esses dois. Era o terceiro colocado, portanto, nos critérios, mas os únicos 3 com a mesma pontuação, 15 pontos. Agora o Corinthians tem 18. Ninguém tem 18 pontos, mas também ninguém tem 7 jogos como o Corinthians. Então, o Corinthians vai folgar nessa 11ª rodada, lá na frente, no dia 19, porque vai jogar na pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Então, esse jogo antecipado fez com que o Corinthians, cara, praticamente tenha encaminhado a sua classificação, porque a Inter de Limeira tem 4 pontinhos e o Corinthians agora tem 18. Claro, se a Inter de Limeira vencer todos os jogos a partir de agora, o Corinthians perder todos os jogos, então tem essa matemática aí que, ok, a gente precisa esperar para confirmar, mas vamos lá, né? O Corinthians praticamente confirmou a sua classificação para a fase de mata e já fez muito mais pontos do que tinha feito na temporada passada, quando nem chegou na fase de matas. Então, Bom. Prazer. Eu acho que é isso, né? O jogo de hoje não dá nem para você colocar no que a gente chama de rodízio. Naquela coisa de dosar a minutagem e tal, a carga que cada um pode... Não, o jogo de hoje é fora disso. Porque todo mundo vem usando o Campeonato Paulista dessa forma.
Um dia joga um time, no outra rodada muda um pouquinho, saem uns 3 ou 4, entram outros, aí no outro jogo muda mais um pouco. Hoje não, hoje não era essa sequência natural do campeonato. Esse é um jogo antecipado que é colocado, enfiado numa segunda-feira à noite, porque tem que jogar na quinta-feira de novo e porque você ali na frente tem jogo de Libertadores. E aí, então, você coloca o que dá para colocar. Hoje era assim, como diz um amigo meu, foi o que deu para arrumar. Bota aí quem dá. O que tinha para hoje. O que tinha para hoje era isso e não dá para cobrar nada do time. E a tranquilidade que o Corinthians tem é porque ele vem com uma sequência de campanha muito, muito boa. Então, assim, pode não ser o futebol dos sonhos, mas ele está ganhando todos os jogos. Só perdeu para o São Paulo, não empatou nenhum. Então, ele vinha com uma pontuação que lhe permitia. Se perdesse o jogo hoje, tudo bem, ninguém ia reclamar, não ia ter problema, não ia ameaçar a classificação, o clube não ia ficar com o risco de rebaixamento, longe disso. Então, ele colocou em campo o que tinha para colocar e, olha, por mais curioso que seja, venceu o jogo ainda assim, contra um adversário difícil, um adversário de Série B, que quase subiu para a Série A. 2 anos seguidos, quase bateu o Serial no Horizontino. Que ganhou do Palmeiras nesse campeonato. Sim. E o Que Corinthians, era briga pela liderança, né? O time B/C ganhou o jogo. Ganhou um jogo que valeu a velha regra do futebol. De um time que pressiona, que tem mais oportunidades, que tem mais volume de jogo, não consegue transformar isso em gol. O famoso quem não faz, toma. E do outro lado, teve um dado durante a transmissão da Federação Paulista que colocou o seguinte: média de distância das finalizações. Isso depois já do gol do Corinthians. A média das finalizações do Novo Horizontino foi de 19 metros, ou seja, de fora da área. Sim. A do Corinthians era de 5 metros. Se você conseguir uma finalização a 5 metros do gol, você tem muito mais chance do que 20 finalizações a 19 metros. E foi o que aconteceu. O Corinthians conseguiu, para mim, uma falha gigantesca do goleiro. Ele sai muito mal no cruzamento, ele não acha nada. Aí vem a volta desse cruzamento, ele está fora de posição. O Alex Santana sobe lá e faz o gol de cabeça. É aquela história do time que está tranquilo, então nem faz muita força e ainda assim consegue vencer. Se tivesse precisando, a gente teria perdido o jogo. É verdade, mas isso é impressionante, Birner, porque quando o Corinthians perdeu para o São Paulo, aí a gente para de fazer aquela contagem daquela série de vitórias seguidas. Mas depois do jogo São Paulo, o Corinthians engatilhou aqui outras vitórias seguidas. E assim, se a gente tirar aquele jogo do São Paulo, é uma série impressionante de vitórias do Corinthians. Que vem com as 9 do Brasileiro. De verdade, exatamente. Não, é impressionante. É impressionante a sequência. E quando a gente fala isso, mas está jogando Paulista com equipes mais inferiores mas tem a do Brasileiro. Mas, no ano passado estava assim também, estava entrando... Exatamente. Outra, né? Vamos falar, o Eugênio lembrou, o Novo Horizontino é uma equipe de quase Série A. 2 anos seguidos ali, bateu na trave, chegou na última rodada com chance de subir e não subiu. Inclusive na última agora com o treinador que ainda está por lá. Mas é impressionante que mesmo rodando o time, o Ramon está conseguindo rodar o time. Hoje talvez não fosse o caso mesmo de rodar, é uma necessidade mesmo, né? Mais do que testar peças, é uma necessidade porque já tem um jogo na quinta-feira e é um derby, é um clássico e a gente sabe como isso pesa no campeonato. Ainda mais o Corinthians que já perdeu um clássico. Então assim, mesmo rodando, mexendo ou colocando jogadores da terceira prateleira aí desse elenco, o Corinthians consegue desenrolar jogos, o Corinthians consegue achar vitórias e as coisas dão certo. É um clima de certa tranquilidade, né? Não é de estagnação, não é de acomodismo, não é de uma certa tranquilidade que proporciona ao Corinthians conseguir descolar resultados como o de hoje, mesmo com o adversário jogando melhor boa parte do tempo, Birner. Tudo bem? Primeiro, boa noite a você, William, Eugênio, Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o jogo de hoje, o resultado não diz muito o que foi o jogo, apesar de ser extremamente justo, porque não tem interferência nenhuma da arbitragem, né? E quando o resultado não tem interferência de arbitragem, o resultado é justo. E quando a gente coloca no pacote dos desempenhos, porque essa série de resultados positivos do Corinthians tem a ver com muitos desempenhos elogiáveis. Não é uma série que acontece, o time está com sorte. Não. A gente jogou muito bem a maior parte desses jogos, ou pelo menos um período grande desses jogos, o que lhe permitiu conseguir os resultados, depois que a diretoria contratou bons jogadores e fez uma reformulação do elenco. O que chama a atenção nessa temporada, se comparado à anterior, é que mesmo com times que você olhando no papel, cheios de jogadores jovens
e aí a questão do treinador e da parte anímica e da confiança e tudo mais, o Corinthians vai conseguindo resultados muito melhores que o do ano passado. O Corinthians está classificado. Exatamente. O Corinthians está classificado. Matematicamente ainda não, mas o Botafogo de Ribeirão Preto teria que vencer 5 jogos e empatar 1 para passar o Corinthians, só para falar, não vejo que isso não tô... deve acontecer. Não, e não ganhou nenhum até agora, Pois é. em 6 partidas. E a Inter de Limeira, que tem 7 jogos por fazer, precisa ganhar 5 para passar o Corinthians, se o Corinthians perder tudo. Sendo que não ganhou nenhum ainda. Não ganhou nenhum em 5 jogos até agora. Então o Corinthians está classificado. Briga do Corinthians agora, Muito né? possivelmente em primeiro. O Corinthians tem 2 brigas nessa fase agora. Sim. Uma, para quem acha isso muito importante, Melhor eu campanha. acho uma melhor campanha para poder decidir em casa o mata-mata até a final do estadual. Bem O Corinthians é possível. um candidato ao título. E a segunda questão, para mim... Isso faz diferença hoje. Nossa, nos últimos anos, quem decidiu em casa acabou conseguindo o campeonato. Diferença. Ganhando. E a segunda questão para mim, e essa é que mais me interessa, me diverte, como alguém que ama o futebol, é que o Corinthians não pode perder o clássico, mesmo sendo um clássico que não tem nenhum impacto na classificação de fato grande nem nada, porque o Corinthians perdeu do São Paulo. E de algum jeito, se perder do Palmeiras, eu conheço vocês da imprensa, vou começar aquele papinho, tá ganhando no estadual dos times pequenos. Lidera, mas não ganha o clássico. É isso. clássico. E os clássicos, e nos estaduais, tem uma coisa que vale, é o clássico. Não é o jogo Claro, é pequeno. importante. Você E tem sabe, uma outra questão, o apresentador do programa na quinta-feira vai falar isso. Né? Ah, sim, Se certeza. perder, Já se tanto que eu já perder. adiantei aqui. Vai. Vai. Ah, Já vai. anotou. E a Tá segunda preparando. questão, o Palmeiras perdeu do Corinthians no Brasileiro, o que ajudou muito a O arrancada Ramon, do Corinthians. Ramon versus Abel, já era O isso. Palmeiras, entre aspas, daquilo que não pode acontecer com o clube grande na primeira fase, não pode perder o clássico pro Corinthians também. Fala, fiel. Já chega no like e se inscreve porque o vídeo de hoje tá cheio de bomba. Primeiro, Romarinho. O Corinthians até sondou, mas o cara tá fechando com um time do Catar. Nada de volta pro timão, pelo menos por enquanto. Agora segura essa. O Corinthians pode tomar um transfer ban da FIFA por causa do Matias. Se não pagar a dívida em 45 dias, já era reforço por 3 janelas. E ainda tem treta com Rodrigo Garro e Félix Torres, além de uma dívida pesada de mais de 4 milhões de dólares. E o Fred Luz. Sumiu do clube desde 2024, perdeu o poder e nem aparece mais no CT. No campus, o Coronado pode virar titular, mas a torcida tá dividida. Coronado ou Bidon no meio. Comenta aí o que você acha. E antes de sair, deixa o like, se inscreve e comenta. Vai, Corinthians! Porque aqui a resenha não para.